Boa noite, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos esta grata oportunidade de prestarmos a Ti este culto. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, aceita o nosso louvor e a nossa adoração neste dia. Nós te pedimos que abençoes todas as partes que se desenvolverão daqui para frente, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Cuida de cada pessoa que está participando deste culto. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Vamos fazer a leitura bíblica conforme se encontra no Salmo 19. Salmo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz
e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus abençoe esta leitura, e nós sabemos que somos abençoados por Deus porque somos seus filhos, filhos por adoção, mas também temos a consciência de que somos pecadores. O salmista mesmo diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós temos pecados involuntários que nem nos lembramos deles. Mas neste instante, vamos nos lembrar daqueles que temos a memória em dia e assim pedir perdão. Precisamos pedir perdão a Deus, e nós já sabemos que Ele nos perdoará, porque é um Deus gracioso. Portanto, um tempo de oração silenciosa, e em seguida eu farei uma oração em voz alta. Misericordioso Deus, nosso Pai querido, neste instante, Senhor, nós vimos confessar os nossos pecados, pecados individuais, pecados coletivos da Tua Igreja. Senhor, temos falhado, cometemos pecado por atos, por omissão, por pensamento. O Senhor conhece todo o nosso pensamento. Perdoa, Senhor Deus, os pecados do Teu povo agora confessados. E nós temos a certeza, porque o Senhor já prometeu que perdoa os pecados de quem os reconhece e confessa. Portanto, já nos apropriamos do perdão. Obrigado por este perdão maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu
eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Passamos agora ao momento do ofertório, parte muito importante do culto. Nós glorificamos a Deus de várias maneiras. Nós oramos, lemos a palavra, pregamos a palavra, mas também é uma forma de adorarmos a Deus, contribuindo para a expansão da sua obra aqui no mundo. E vamos fazer a leitura referente a este momento de ofertório, conforme se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, assim escreveu o rei Salomão. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Como bem está escrito, Deus é um Deus de promessas. Ele não deixa sem bênçãos extraordinárias aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Graças a Deus, os nossos irmãos têm procurado fazer chegar para a igreja, nesta época de distanciamento, os seus dízimos e ofertas. Se você ainda não teve oportunidade de fazê-lo, pode fazer a transferência. Os dados bancários estão sendo exibidos. Você pode usar o aplicativo para transferir ou ir a uma agência bancária efetuar o depósito. Como viram, eu fiz a leitura do aplicativo da nossa igreja. Chama-se IPI do Brasil. Você pode baixar gratuitamente este aplicativo que traz excelentes informações. Contém a Bíblia, o Inário Cantai Todos os Povos, também endereços de nossas igrejas em todo o Brasil, os atos legais da igreja. Tudo isso você pode ter aqui no seu celular. Portanto, agradecemos e contamos com as suas orações e as suas contribuições. Em seguida teremos um momento de louvor. E não saia, chame quem não estiver na sala para ouvir. Daqui a pouco, a pregação que será feita pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira.
entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Sim, tu tens. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora.
Senhor. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesta noite, noite de júbilo, noite que o Senhor preparou para nós. Mais uma vez estamos juntos, queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade e compartilhar com você mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Que mesmo você no seu lar, onde você estiver, você possa estar meditando o que Deus tem para falar ao teu coração. Agradecemos, por essa oportunidade de você nos estar deixando adentrar ao seu lar e juntos anunciarmos a palavra de Deus. Que Deus fale poderosamente ao teu coração nesta noite. A palavra de Deus está lá em Daniel, capítulo 3, vou estar lendo do versículo 9 ao versículo 18. Mensagem de Deus para o seu coração é passando pela prova. Então, Daniel 3, do versículo 9 ao versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fazem caso de ti e de teus deuses. Não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso,
mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e o trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava fazer. Até versículo 19. Então, versículo 18, 19 mesmo. Então, nós vemos que aqui, esse rei, querendo ser adorado, ele tramou tremendamente contra esses 3 servos, seus servos, e colocou e se impôs sobre eles. Então, grande provação passou aqueles 3 jovens. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, abençoa o teu povo, supre as nossas necessidades, que em tudo podemos te louvar e bendizer o teu nome, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, aqueles que passam um período de provação, dificuldade no lar, às vezes sem assistência, passando necessidade, às vezes a situação em casa está difícil, a dificuldade com lidar uns com os outros, ira, revolta, contenda. Pai, tenha misericórdia. Acalma os seus corações, traga paz, repreendendo toda a fúria do inimigo, toda obra maligna nos lares, que caia por terra, que haja paz, que o amor esteja operando nos nossos lares. Tenha misericórdia, Pai. Livra o teu povo, livra também de toda enfermidade, aqueles que passam por dores. Passa tuas mãos curadoras, Jesus, sobre aqueles que estão com dores, pois tu és o médico dos médicos. E que possamos manter firme a nossa fé em ti, mesmo diante da prova que vier sobre nós. Em nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu li aqui apenas uma parte deste texto, mas depois, com o tempo, você leia todo o capítulo, que é riquíssimo. O livro leva o nome do próprio personagem, Daniel, que significa Deus é meu juiz. É datado do ano 605 a 530 a.C. E fala um pouco da vida de Daniel, do que ele fez, das histórias, dos livramentos, das bênçãos de Deus. E é conhecido como o livro apocalíptico do Antigo Testamento. O livro dos profetas maiores é o que tem menos conteúdo e é um dos livros também mais lido. E aqui então nesse capítulo 3 nós vemos que
esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por um grande aperto. Quem às vezes não passa por situações como essa? O próprio Jesus, lá em Mateus 4, do 1 até o versículo 11, foi tentado pelo diabo. Foi tentado na fome, foi tentado na riqueza e foi tentado no poder. E quantas das vezes não somos às vezes tentados no nosso próprio lar? Né? Mostrar a nossa autoridade, a nossa selvageria, a nossa arrogância, e tem hora que nós saímos do limite. Então é momento de pensarmos como está a nossa vida, né? A tentação vem sobre nós, o diabo tem tentado, e mais do que nunca nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, que possamos manter a calma, a sobriedade e a fé, crendo que o Senhor está conosco. Só vamos conseguir vencer todas essas lutas firme no Senhor Jesus. Aquele rei Nabucodonosor fez aquela imagem, né, enorme, com mais de 60 côvados, como diz lá no versículo 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então aquele rei estava querendo se tornar grande, ser como um deus. E levantou aquela imagem enorme, né, aquela estátua gigante, que seria mais ou menos 27 metros de altura por 2,70 de largura. Né, quase 30 metros por quase 3. Com certeza na planície, né, lugar, campo aberto, essa estátua poderia ser vista de longe. E como ele já tinha sonhado, e Daniel tinha revelado para ele sobre a questão também desta estátua do sonho dele, talvez ele deve ter se engrandecido. E agora então querendo também ser grande e também querer ser poderoso. Aí ele fez essa estátua gigante. E como que aparecem esses 3 personagens? Esses 3 personagens aparecem porque eles são amigos de Daniel. E ali, como eles eram bem quistos, né, no reinado, os inimigos os denunciaram. E então eles foram levados até o rei. Eles tiveram essa posição privilegiada por causa de Daniel. Lá no versículo 49 do capítulo 2, a palavra de Deus diz: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, esses 3 pessoas, né, esses 3 homens tiveram esse privilégio porque, né, eram amigos de Daniel, companheiros de Daniel, e como Daniel foi bem quisto ao rei, trazendo aquela revelação, que aquele sonho perturbador que ele teve, então foi beneficiado e juntamente com os amigos de Daniel. Só que agora os inimigos, né, deles, dos judeus, os entregou, e aquele rei querendo, né, sobrepujar a todos, colocou aquela grande estátua, e quando tocasse aqueles vários instrumentos, todos deveriam, não é, se ajoelhar e adorar aquela estátua. Como diz o versículo 5 de Daniel 3. No momento que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E aí todos os povos, todos aqueles que estavam ali, que ouviam esse anúncio e ouviam todos esses instrumentos, se rendiam,
né, em joelho, adorando aquela estátua. Então, a gente observa que aquele povo ali, mesmo eles sendo servo do Deus Altíssimo, muitos, né, como tinham sido deportados para a Babilônia, com certeza até estavam se rendendo, se ajoelhando diante daquela estátua, com medo de morrer. Porém, esses três, né, talvez deve ter mais outros, mas eles não se renderam de jeito nenhum, esses amigos de Daniel, porque eles conheciam a palavra e eles conheciam em quem eles deveriam crer. Quando diz Êxodo 20, versículo 3, diz: não terá outros deuses diante de mim. Eles conheciam a lei de Moisés, né, a Torá, e eles eram fiéis ao Deus Altíssimo. Por mais que eles tivessem tido mudado o nome deles. Olha que interessante. Porque esses três nomes são nomes babilônicos. Os nomes deles judaicos eram Ananias, que significa o Senhor é gracioso, mudou para Sadraque, servo do Deus Lua. Misael, que é igual a Deus, para Mesaque, a sombra do príncipe. E Azarias, que o Senhor ajuda, para Abednego, servo do Deus Sabedoria. Então mudaram o nome deles, dos judaicos para babilônicos, né, humilhando eles desse jeito, mas mesmo assim eles não se renderam a adorar outros deuses. O teólogo Roy Eswin diz que a verdadeira fé não está ligada às circunstâncias nem às consequências. Ela está fundada na imutável fidelidade de Deus. E a fé é decisiva no que tange a questão da fidelidade do crente. Então, é a fé, essa fidelidade, independente das circunstâncias, que o cristão precisa se manter firme, não ceder às provocações e nem ceder às tentações que o inimigo possa colocar. Esses três jovens não cederam à pressão de se contaminar com os deuses estranhos. E aí fica a questão, e hoje, será que hoje os cristãos não estão cedendo às várias culturas, várias ideologias, vários costumes que têm influenciado a sociedade? Nos colégios, nas universidades, no trabalho, na política, nas amizades, no namoro, cedido às pressões, compartilhando pensamentos mundanos. Então, ou tem sido nadado, ou temos, como servo de Deus, nadado contra a maré, contra os desejos deste mundo em trevas. Então, a primeira coisa, estando sob a influência mundana. Eles ali eram adoradores ao Deus vivo, mas eles estavam na corte babilônica e mesmo assim eles não se deixaram levar. Segundo lugar, passando pela prova do fogo. Esses três amigos de Daniel, eles serviam não apenas a um Deus, eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro, Jeová Teshidkenu, Deus da justiça. Então o rei Nabucodonosor se irritou, enraiveceu contra eles e mandou acender ainda a fornalha 7 vezes mais do que era de costume fazer. Lá no versículo 19, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Com certeza, se formos pensar hoje, elevou a temperatura. Se já estava quente, com certeza esquentou muito mais. E hoje a gente sabe que um dos ferimentos dolorosos é a tal da queimadura, que pode ser de 1º, 2º e 3º graus, que o 3º grau vai abaixo da pele e quem já queimou, como principalmente aqueles, muitas mulheres que às vezes estão ali fazendo a sua refeição do dia a dia, às vezes queima o dedo, e também já queimei algumas vezes, e a gente sabe como que dói e como demora
né? Não passa instantaneamente, demora tempo. E aqueles que sofrem queimadura de terceiro grau, com certeza demora muito mais para, né, passar, né, essa dor, esse sofrimento. Uma vez um rapaz cristão, empresário, né, viajando em seu avião, passou por uma experiência terrível como essa. O avião pegou fogo, caiu e teve queimaduras de terceiro grau, e foram em tempos e tempos, né, em cirurgia plástica e cuidado da esposa e dos filhos, e com muita fé aquele homem venceu. Né? O livro chama Aprovado pelo Fogo, e é um testemunho muito impactante que mostra como, né, essa questão de queimadura é terrível. E aqueles 3 jovens ali, aqueles 3 rapazes, eles estavam nesse momento de não ser encostado na fogueira, mas ser julgado na fornalha de fogo ardente. Né? Seria ali, ia virar, né? Não ia sobrar nada, ia virar churrasquinho, ia queimar tudo. E o rei, né, naquela raiva toda para mostrar quem é que mandava, quem é que tinha poder, mandou logo que atirasse aqueles 3. E é interessante observar é que eles foram amarrados, atados, bem preparados, não é? Porque o versículo 22 diz: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, só ao ponto de chegar perto para julgar esses 3 homens lá dentro da fornalha, o fogo já matou aquelas pessoas que estavam lá beiradinha. E aí aqueles 3 homens foram julgados dentro da fornalha, porque era a ordem do rei, o rei tinha pressa. Olha que interessante, né? Quando as pessoas usam poder para fazer a maldade. Só que aconteceu uma coisa. No verso que eu li, né, você deve ter lembrado, eles disseram assim para o rei, aqueles 3 homens: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então a confiança daqueles homens não estava neles, mas a confiança dele estava no Senhor. A confiança dele estava em Deus, que podia todas as coisas. Eles não estavam temendo a morte, mas eles estavam confiantes em Deus. E a palavra diz que foi atirado aqueles homens lá, e alguns instantes após eles caírem dentro da fornalha, o rei olhou e não viu 3, mas viu 4 pessoas andando de um lado para o outro, como se estivesse passeando na praia num dia de verão. Pensa que gostoso você passear na praia ali, tomando aquela brisa do mar, não é? Eles estavam tranquilamente. E o rei fala: eu vi 4 homens. Não foi 3 que nós julgamos, e tem 4 passeando. E o 4 ele vai dizer que é semelhante ao Filho dos Deuses. Olha que reconhecimento, não é? Ao Filho dos Deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo. E o 4 que estava lá, com certeza, era o anjo do Senhor. Há autores que dizem que era Jesus, né, que foi a aparição de Jesus ali, naquele momento. Outros vão afirmar que era um anjo. Mas, de qualquer maneira, né, eles foram livres, né, daquela morte por
queimadura terrível, né? Aquela fornalha ali. E diz a palavra de Deus que, né, nem um fio de cabelos deles foram queimados, né? Nada se queimou, porque Deus estava com eles. Versículo 27, olha, escute bem. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Palavras do Senhor. O teólogo Moutier, ele diz que Nabucodonosor, quando viu o quarto homem na fornalha, o seu coração mudou. Que não há dúvida alguma de que o que finalmente o levou à fé e à dedicação foi a visão do personagem celestial que acompanhava e sustentava os três a quem ele perseguia. Então, com certeza, ele nunca tinha visto coisa parecida, né? Ele, às vezes, via e adorava os deuses dele lá, mas um milagre deste tamanho ele ainda não tinha visto. E alguém tão maravilhoso como este quarto pessoa, né, o anjo do Senhor lá, ele ainda ficou, né, temeroso e com o coração quebrantado. E aí ele diz, né, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Deus vivo e poderoso, Deus de Israel. E em último lugar, capacitado pelo Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo de Deus que nos guarda. É o Senhor Jesus enviando o Consolador, o Paráclito, Paráclito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, lá em João 16, de 8 a 11. O Espírito Santo de Deus agindo em nós, que nos dá força, que nos santifica para resistir à tentação e repreender toda a obra do diabo na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus agindo no nosso intelecto, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade, nos moldando, trabalhando em nós, fazendo morada em nós, modificando a nossa vida. Então só temos que louvar e agradecer a Deus, porque nós, como diz Paulo, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em vós, o qual tem da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Lá em 1 Coríntios 6,19. Somos santuário do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, age em nós, nos capacita, nos impulsiona, nos dá força, nos dá vontade, age sobre a nossa vida. E quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais coragem vamos ter para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto o teólogo Justo Gonzalez, metodista, cubano naturalizado norte-americano, e por volta do ano 155, o imperador Trajano estabeleceu uma política mais suave de perseguição aos cristãos, e foi dito a Policarpo, bispo de Esmirna, convidado a negar sua fé ou ser queimado vivo. Então ele preferiu não negar sua fé, mas passar pelo fogo. Ele diz assim, Policarpo, vivi 86 anos servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer a meu rei que me salvou? E diz, Justo Gonzalez, que ele morreu queimado vivo. A gente vê essas histórias tristes, mas de pessoas que não abandonaram a sua fé. Na hora da provação, resistiram firmes, mesmo que fosse passar pela guilhotina,
pela fogueira ou pela tortura, eles não abandonaram a sua fé em Jesus. Então, por mais que você esteja passando pela provação, neste momento, não abandone a sua fé. Creia somente. Resista a toda a artimanha e astúcia do diabo na sua vida. Não se dê por vencido. Continue orando, clamando, buscando a Deus e repreendendo todo o poder do diabo. Aqui esses homens fizeram isso. Eles não desistiram. Passando pela provação, vivendo num lugar ali, numa questão onde eles estavam vivendo, sendo influenciados por uma vida mundana, eles buscaram ser fiel a Deus, servindo a Deus, e foram capacitados por Deus a resistirem firmes na fé, ao ponto de serem até jogados na fogueira. E aí, depois que o rei viu que não era eles mesmos, mas o Deus vivo que eles seguiam tinha intervido ali naquele momento, diz assim a palavra de Deus, versículo 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus recompensa. Quando somos fiéis, Deus é fiel. E Deus te prospera. Deus te abençoe. Não desista. Tem uns que ficam olhando a riqueza dos ímpios e acham que eles estão se dando bem, acham que eles estão no lucro. Mas eu quero deixar para você, lá em Malaquias capítulo 3, a diferença entre o justo e o perverso, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Onde o povo estava dizendo, que adianta servirmos a Deus? Qual a diferença se os ímpios que prosperam e vivem no lucro? Aí Deus fala assim no capítulo 3 de Malaquias, versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que temam o Senhor e para que se lembrem do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então fique firme, creia nesse Deus vivo e poderoso. Então, concluindo, Billy Graham certa vez disse, nossa filosofia moderna de autoconfiança, autossuficiência, tem levado muitos a crerem que o homem pode ter sucesso na vida sem Deus. Lamentavelmente, essa geração autossuficiente tem produzido mais alcoólatras, toxicômanos, mais criminosos, guerras, lares desfeitos, mais roubo, assassinato e suicídio de qualquer outra geração já viveu sobre essa terra. É tempo de confiarmos menos em nós mesmos e termos mais fé e confiança em Deus. Que palavra maravilhosa desse homem de Deus, que fez grandes coisas para Deus enquanto estava aqui nessa terra. Agora está com o Senhor. Tanto possamos crer, mesmo você passando por provas, por lutas, seja ela qual for, continue firme. Não temas, mas creia somente.
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sou Senhor, seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas no mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino bem. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. No último dia 2 de setembro, comemorou-se o Dia do Pastor, e neste momento, a IPI Metropolitana de Brasília quer homenagear o nosso querido Wilson Breta de Oliveira, por meio da poesia Faze o Melhor, Pastor, de Idamar Caixeta Bornelli. Sei que estás empenhado na luta, queres fazer, planejar, realizar, e corres, te cansas, te consomes, a febre do cansaço te devora. Faze o melhor, pastor, ora. Sei que o rebanho te causa tensões, e surgem dissensões e amarguras. O ânimo se altera, a comunhão se vai.
O coração esfria, o ego inflama. Faze o melhor, pastor. Ama. Sei que às vezes te sentes sozinho e resvala-te o apoio, o rumo, o norte, e o vendaval da dúvida e incerteza assola e tira a tua alegria. Faze o melhor, pastor. Confia. Pastor, ora, ama, confia, pois só assim poderás ser uma coroa de glória nas mãos do Senhor e um diadema real nas mãos do teu Deus. Rendemos graças a Deus pela tua vida e pelo teu ministério. Feliz Dia do Pastor. Vamos, irmãos, aos nossos avisos. Você pode deixar um pedido de oração. O chat está aberto até o final deste culto e nós estaremos durante a semana levando a Deus o seu pedido de oração. Oraremos mais de uma vez em favor de você. Não deixe, portanto, de escrever o seu pedido de oração. Domingo, às 10 horas, temos aqui neste canal a Escola Bíblica Dominical. Momentos extraordinários de aprendizagem a respeito da Palavra de Deus. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, são lições preciosas. Não deixe de participar. Você, sua família, pode também passar o nosso link para um parente ou um amigo, a fim de ser instruído na Palavra do Senhor. Já estamos também tendo culto pela plataforma Zoom. É uma oportunidade de vermos uns aos outros e de estudar a Palavra do Senhor todas as terças-feiras às 20 horas. Portanto, havendo interesse, entre em contato com a nossa liderança para receber o link do culto no lar, à distância. Nós temos o anfitrião da noite, pessoa responsável por mobilizar, por convidar outras pessoas. E assim, de modo virtual, a igreja continue realizando todas as suas atividades. Nós contamos com a sua participação. Contamos com a divulgação do link também deste culto, que ocorre todo domingo. Há muitas pessoas participando dos nossos cultos. Para quem não sabe, estamos cada domingo aumentando a nossa marca. Isso porque os irmãos têm participado e transmitido o nosso link. Portanto, temos a certeza de que podemos contar com a sua participação. Desejo a todos uma boa semana. Continuemos orando em favor da futura sede da igreja para os cultos presenciais. Já estamos analisando o assunto e contamos com as contribuições, porque teremos gastos maiores. Deus quer que nós tenhamos mais êxito quando retornarmos das nossas atividades presenciais. A igreja vai crescer com a oração e a ação do Espírito Santo em favor da obra do Senhor. Amém. Mais uma vez, juntos vamos finalizando. Que Deus tenha falado ao teu coração, te dado ânimo, fé, firmeza, convicção, que você é um escolhido, que você é um eleito, que você é menina dos olhos de Deus, que Ele te comprou por precioso sangue naquela cruz. E da mão do Senhor você jamais sairá. Então creia nisso, confie que você está nas mãos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós colocamos este homem, essa mulher que passa por essa tribulação nas tuas mãos,
que sofre, opera o teu milagre, o teu querer. Age, Senhor, com milagres, ó Pai, fazendo a tua cura, dando força, coragem, né? Que esta vida possa vencer essa tribulação. Derrama do teu querer, do teu poder, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, essa criança. Ó Pai, dê a solução. Opera o teu milagre, faça a tua obra, Pai, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e te agradecemos. Amém. Então, receber a bênção. Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, né? Não duvide do Senhor, mas creia somente. E tudo mais Ele fará por você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom começo de semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.